Qual seria o posicionamento do cristão para questões polêmicas como guerra, racismo, meio ambiente, identidade de gênero, política e outros assuntos dessa espécie? É isso que nós veremos nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo, você está no Drops, um vídeo sem edição, onde eu comento alguma notícia teológica. E hoje eu vou apresentar para vocês um lançamento da Thomas Nelson Brasil que vai responder qual o posicionamento cristão para todas essas questões. De vez em quando, ou quase sempre, me perguntam a respeito disso. Me perguntam qual seria o posicionamento cristão no caso de pena de morte, por exemplo, sobre bebidas alcoólicas, sobre questões de identidade de gênero, como deveria ser o comportamento do cristão diante desses assuntos. E a Thomas Nelson Brasil lançou um livro que vai falar exatamente sobre isso, e é um livro bem completo. Eu estou falando de Engajamento Cultural, do Joshua alguma coisa aqui, e da Karen Smallwood. Okay? Pela Thomas Nelson Brasil, tem como subtítulo um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. Esse é um curso muito completo a respeito de engajamento cultural, a respeito do posicionamento cristão sobre todos esses assuntos. Eu vou ser bem minucioso para apresentar para vocês esse livro aqui, para você entender quais são os assuntos tratados e como ele vai tratar cada um desses assuntos. Bem, nós temos um livro dividido em várias partes. Na primeira parte aqui, nós temos uma introdução ao livro, né, à questão cultural, e aí nós temos 3 capítulos. O primeiro capítulo, Cristianismo e Cultura. No segundo, o modo como se narra a Bíblia e o engajamento cultural. E no terceiro capítulo, engajamento cultural com virtude. Ok? Então é uma introdução da obra. E aí nós partimos para as questões polêmicas. Na parte 2, nós temos as questões contemporâneas. E aí, no capítulo 4, nós vamos ter sexualidade. E aí nós teremos diversos artigos escritos por diversos autores que vai tratar do tema sexualidade. Por exemplo, Sexualidade Pura e Simples, uma defesa exegética do casamento tradicional, a arte de amar nossos vizinhos LGBTQI+, gênero e sexo, repensando o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, a resposta teológica e pastoral para a disforia de gênero, avaliação psicológica cristã da disforia de gênero. E aí, no final desse capítulo, que tem vários artigos, como eu disse aqui, nós temos algumas perguntas para discussão. Ok? Aí vamos para o capítulo 5, ele vai tratar sobre um outro assunto, onde teremos também vários outros artigos. No capítulo 5 é o papel do homem e o papel da mulher. E aí nós temos os artigos iguais, mas diferentes. Homens e mulheres são chamados para a liderança. A beleza de colocar o lar no centro da vida. E o lugar da mulher é em casa e fora dela. E aí, novamente, no final, temos aqui perguntas para discussão. Então você está vendo? Nós temos diversos artigos que vai falar sobre aquele assunto específico, vários autores trazendo as suas ideias para o texto, e aí logo depois você vai ter várias perguntas para você discutir. É um bom livro, inclusive, para fazer em um pequeno grupo, né? Tratar desses assuntos tão atuais em pequenos grupos. Vamos lá, capítulo 6, a vida humana e a tecnologia reprodutiva. E aí nós temos a fertilização in vitro é a favor da vida, os argumentos contra a fertilização in vitro, o tratamento da biotecnologia reprodutiva como bem de consumo, uma abordagem ampla para a ética reprodutiva, pró-vida na teoria e na prática, e aborto é assassinato. E aí nós temos mais uma vez as perguntas para discussões. Como eu disse, cada um desses temas é tratado por autores diferentes. E aí vamos para o capítulo 7, que vai falar sobre imigração e raça. Nós temos identificando os dois lados da questão racial, os desafios do racismo dentro das igrejas evangélicas, a questão racial que enfrentamos, por que os cristãos devem apoiar os imigrantes e reformulando o debate sobre imigração. Mais uma vez, terminando com as perguntas para discussão. No capítulo 8, nós vamos ter a criação e o cuidado das criaturas. Aqui nós vamos ir para as questões ambientais, né? A mudança climática é uma questão cristã. A necessidade de cautela ao defender políticas para lidar com as mudanças climáticas.
Deus se importa com os animais e nós também. A agropecuária eficaz é uma boa mordomia. A proteção dos animais como uma causa cristã. Ok? Terminamos o capítulo com perguntas para discussão. No capítulo 9, um assunto atualíssimo e com certeza talvez o mais polêmico de todos eles aqui, que é a questão da política. E aí nós vamos ter os seguintes artigos. Uma visão conservadora para a reforma política dos Estados Unidos, o engajamento político segundo a opção beneditina, uma visão paleobatista, a contribuição de Abraham Kuyper à política, cristão e democrata, e aí termina com perguntas para discussão. Então, obviamente, como o livro é escrito por autores americanos, nós vamos ter aqui, na questão política principalmente, uma vertente muito própria lá dos Estados Unidos, mas vai ter vários insights dentro desses artigos que vão sim servir para nós, tá bom? No capítulo 10 vai falar sobre trabalho, e aí o trabalho também é uma plataforma para o evangelismo, o trabalho como cumprimento do mandato da criação, o chamado para a administração responsável, o cristianismo precisa de uma perspectiva econômica global e o final, ciclos de trabalho e descanso. No capítulo 11 vamos falar sobre arte, a criatividade como expressão do amor a Deus, a arte pela fé, encontrando a história de Deus por meio da arte, a arte contemporânea e a vida cotidiana, e quando a arte passa a ser pecaminosa. Olha só que capítulo interessante, quando a arte passa a ser pecaminosa. No capítulo 12, nós temos as questões de guerra, armamento e pena de morte. E aí nós temos argumentos contra a pena de morte. A pena de morte é bíblica e justa. Então, observe bem que, inclusive, ao que se parece, nós temos aqui autores com posições contrárias, né? Porque o primeiro artigo é argumentos contra a pena de morte. Já o segundo artigo é a pena de morte é bíblica e justa. Então, temos aqui autores possivelmente com perspectivas diferentes. Quando a guerra é justa, bem-aventurados pacificadores, é preciso limitar o porte de armas, e será que as armas podem ser pró-vida? Pois bem, ao que me parece, na verdade, em todo o livro, nós vamos ter aqui autores que discordam um com o outro. Então você vai ter uma perspectiva e vai ter também uma segunda perspectiva sobre aquele mesmo assunto. E para terminar, na parte 3, seguindo em frente, nós temos 2 capítulos, engajamento cultural orientado pelo Evangelho e o capítulo 14, que é Criando a Cultura. Bem, é um livro fantástico, um livro que vai falar de vários assuntos que são atuais, vários assuntos que nós cristãos precisamos ler e precisamos entender como nos posicionar de forma pela fé, né, nesses assuntos. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre todos esses assuntos tão polêmicos e tão atuais nos dias de hoje? Então fica aqui a minha indicação, engajamento cultural, um curso intensivo sobre questões contemporâneas e as diferentes perspectivas cristãs. Lançamento da Thomas Nelson Brasil. Se você achou interessante esse livro, lá embaixo tem um link para você comprar diretamente na Amazon e está com um preço bem especial, está menos de R$40 um livro desse daqui. Muito bem, se você gostou do vídeo, não esqueça do seu joinha. Fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.